Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Seja bem-vindo. Tomando aqui nosso cafezinho, né? Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pedir a Deus que nos dê sabedoria para conduzir esse estudo, para que seja proveitoso, né? E todo ensino é proveitoso. E hoje eu queria falar sobre algo que tem sido falado, e foi falado ontem, inclusive, no culto, né? Sobre governo. Sobre a autoridade dada ao homem por Deus para governar. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra. Amém? Então Deus deu uma autoridade ao homem, e nós vamos falar sobre essa autoridade hoje, nós vamos falar sobre esse governo, para aprendermos, crescermos e fazermos a sua vontade. Amém? Então prepara aí, vamos falar sobre o governo humano, vamos falar sobre como Deus criou isso e o que tem acontecido hoje, no nome de Jesus. Seja bem-vindo, que Deus te dê graça, me ajude aí. Amém? E faça comentários. A gente vai tentar ir respondendo durante o estudo. Amém? Se não, respondo depois. Mas enfim, participe com seus comentários. Se quiser gravar vídeo, para que a gente distribua aos outros irmãos, não tem problema nenhum. Faço questão disso, fique à vontade. Amém? Muito bom ter você comigo. Deus abençoe, bom domingo. E vamos lá, juntos no discipulado. Amados, partindo do princípio do governo de Deus, o governo de Deus ele é baseado em amor, justiça e equidade, equilíbrio, né? As pessoas juntos. E a base do seu governo é autoridade e ensino, amém? Ou ensino e autoridade. Quando nós olhamos para Deus, nós não vemos Ele impondo o peso e a força para poder governar. Não. Ele revela a sua autoridade, o seu governo, Ele revela o seu poder através do amor. Nós sabemos que em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma forma inexplicável, entregando seu Filho, revelando o seu amor, revelando a sua bondade e trazendo sobre o homem a sua justiça, que era a possibilidade, a porta aberta do homem voltar o seu coração ao Senhor. E Deus nos deu oportunidade a todos, não há restrições no Senhor. Todos são chamados para estar de volta ao Senhor. E é interessante isso, que aqueles que voltam recebem a autoridade, amém, do reino, recebem a virtude do reino, recebem o poder para governar, amém, e passam a viver essa comunhão plena com Deus. Então, o governo de Deus, o modelo do governo de Deus, não é sob peso, regido com vara, com força, com domínio sobre os homens, porque Deus disse ao homem para governar sobre a terra, sobre a produtividade, sobre o reino irracional, amém? De animais, aves, répteis, enfim. Mas no reino racional de homens equilibrados, era para se ter unidade, para andar junto, para caminhar no mesmo pensamento, para fazer com que tudo prosperasse na unidade. Vai pensando aí, nós vamos seguindo no estudo, daqui a pouco eu volto. Observe um fato interessante. Em Êxodo, no capítulo 18, a Bíblia diz que Jetro vê a dificuldade de Moisés em governar o povo e resolver as suas crises, porque era muito número de pessoas e Moisés passava praticamente ou totalmente o dia só resolvendo questões e pendências e não conseguia atender toda a demanda. Amém? Aí Jetro vai lhe dar um conselho, dizendo, olha, Êxodo 18, 21. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Julguem esse povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos julguem, assim a ti mesmo aliviará a carga e eles levarão contigo. Qual era a função desses homens? Era aplicar a disciplina, a lei, era julgar entre os fatos. Amém? Houve um tempo, lá em Gênesis 9, quando Deus restabelece o governo humano, que ele dá a Noé a ordem de novo de frutificar, de multiplicar, de encher a terra, de governar, amém? Sobre o que a terra produz. Ele diz que não se pode de maneira nenhuma perder esse sentido. E hoje nós vemos, né,
que as pessoas querem governar sobre pessoas e usam a força, causam as guerras por causa do poder, da autoridade que querem ter. E isso tem corrompido toda a história humana, amém? Vamos meditando aí para você ver que interessante isso. Olha como são os cuidados de Deus. Em Gênesis 1,16 diz assim: fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Olha que interessante, o equilíbrio que Deus quer que exista em governo. Ele colocou o sol, né, com as suas características para brilhar durante o dia, a lua à noite, criou o local onde eles estariam, que é o firmamento, né, revestiu de estrelas, de constelações, né, e organizou isso. Isso funciona até hoje. Aonde Deus estabelece, aonde Deus está, aonde Deus participa, há equilíbrio. As coisas funcionam. Você vai perceber daqui a pouco que Deus colocou o governo na família, Deus colocou o governo na sociedade, Deus estabeleceu o governo na igreja, Deus estabeleceu o governo em todas as áreas. Infelizmente, os homens assumiram um papel, né, fora do padrão e da vontade de Deus e causam todo tipo de dano, de desestrutura, enfim, causam todo tipo de problemas que nós vivemos. Vá meditando aí para você ver que é interessante, como quando Deus interfere no governo em amor, justiça e equidade, revelando a sua autoridade, revelando os seus propósitos, como as coisas funcionam com equilíbrio, como as coisas funcionam bem. Lembre-se, vai meditando aí sobre a criação da igreja, como Cristo vem, como ele junta os 12 discípulos, faz deles apóstolos e depois vai estabelecer a igreja. Vai pensando aí, tá bom? Deus abençoe. No livro de 2 Samuel, nós vemos Davi dando uma definição interessante sobre a questão de rei. No capítulo 23, o verso 2, ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor fala sobre mim e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã, ao sair do sol de uma manhã sem nuvens, ou como esplendor depois da chuva, que faz brotar da terra a erva. Olha que interessante. Quando o homem governa no temor do Senhor, observando os seus ensinos, andando em comunhão com Ele, tendo os princípios da tua palavra aplicados, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, seja na sua vida social, seja na sua vida empresarial, seja na sua vida espiritual, não importa, ele vai ter um equilíbrio perfeito e vai ter o melhor de Deus sobre a sua vida. Que visão mais bonita do que uma manhã exuberante, que visão mais bonita do que uma terra depois da chuva que, recebendo a água, começa a mostrar a sua avidez para produzir. É isso que Deus quer fazer conosco através do seu governo, através da sua verdade, através da sua justiça. Entenda que o governo de Deus, ele precisa partir do princípio de temor. No Salmo 128, a Bíblia diz que o homem que teme a Deus, olha que interessante, ele tem a sua casa abençoada. Olha lá, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo irá bem. Sua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa, assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. É interessante, né, que está falando de governo doméstico e está falando de temor ao Senhor. Por quê? Porque o governo de Deus é perfeito. Precisamos aplicá-lo para a nossa vida. Volto já já. Deus abençoe. Amados, o pastor Nelson fez uma lembrança extraordinária. O reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. Qual era a visão de Deus para o governo dele? Que Saul temesse a Deus e, sob as suas orientações, fosse bem sucedido na jornada. O que Saul faz? Se torna desobediente, não segue as instruções do Senhor e chega num ponto que ele se torna um homem governado pelas trevas, governado pelo mal, usando de violência, de inveja, de força desmedida, e acaba com isso comprometendo o reino, comprometendo Israel e comprometendo também a história da sucessão da sua família, porque ele faz com que a sua família perca o direito real. Olha que loucura!
né? E muitas vezes nós, pela insensatez, pela estupidez de não seguirmos a vontade de Deus, de acharmos que podemos fazer tudo pela nossa própria vontade, o que acontece? Nós comprometemos todas as bases que são sólidas na nossa vida, a base emocional, a base espiritual, a base familiar, enfim. Deus quer restituir isso na sua vida hoje. Deus quer restaurar o equilíbrio da sua vida espiritual, o governo da sua história, o governo espiritual da sua vida e o governo social da sua existência, tá bom? Vai meditando aí. Não sejamos como Saul, né? Um homem insensato, que tendo uma oportunidade extraordinária em Israel, primeiro rei de Israel, poderia ter a sua família governando até hoje. Não, vai ver um menino, um garoto sendo ungido. Por quê? Porque Deus achou no garoto um coração que pudesse ser ministrado. Amém? E quando nós falamos de governo, nós precisamos entender que a base do governo é ensino. Amém? Voltamos já já. Tiago, capítulo 3, fala de dois governos importantíssimos. Primeiro, o governo da língua. A Bíblia diz no versículo 2 que todos tropeçamos em muitas coisas, mas se a pessoa não tropeça em palavra, o homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Porque a língua, ela revela o que há no coração. Então, se eu quero administrar o coração, eu preciso fechar a porta e rever o que tem. Aí vem o segundo governo. Qual é o segundo governo? Sabedoria. Aqui no mesmo livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: quem entre vós é sábio e entendido? Uma pergunta. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras, em mansidão de sabedoria. Amém? Versículo 14. Se porém tendes em vós o coração amarga inveja, sentimento faccioso, não mentais contra a verdade, nem vos glorieis. Essa sabedoria, essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto, ela é acima de tudo pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos, de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. Promove paz, promove justiça. Então entenda que nós precisamos ter primeiro o governo do nosso coração. Precisamos trazer sabedoria para dentro, exemplificar isso através dos nossos atos, porque não adianta dizer que sabe e não pratica, porque isso é insensatez. Jesus disse, né? O homem insensato faz isso, mas o prudente, ele examina, age e transfere isso através da palavra, através do ensino, através da orientação. Isso é governo do homem. Esse é o desejo de Deus, que por exemplo de obras, por exemplo de ações, por atitudes, nós demonstremos quem está conosco e quem governa a nossa vida. Deus abençoe. Olha outro fato interessante. Deus quer e estabeleceu a sua igreja debaixo de governo. Nós sabemos que ele escolheu homens especiais, extremamente sábios, homens fantásticos. Claro que não. Escolheu homens comuns, escolheu homens simples, homens que talvez nós não escolheríamos, mas ensina-os através do seu testemunho, através do seu governo, transfere a eles. Jesus vai dizer que não esqueceu de nada, que revelou tudo o que tinha para revelar. O ensino é isso. O ensino é nós não termos medo de gerar alguém que seja melhor que nós, de gerar alguém que possa produzir mais do que nós produzimos. Então observe, Jesus vai gerar neles algo extraordinário. Quando Pedro está lá desistido, Jesus vai chamá-lo e dizer: Pedro, você me ama mais do que esses? Ele diz: eu amo, Senhor. Então apacente as ovelhas, ensine as ovelhas, cuide das ovelhas. Esse é o grande chamado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter por modelo a Cristo, ter por modelo a sua essência, ver como ele se governava, porque ele não se deixou vencer pelo diabo, ele não se deixou vencer pelo pecado, ele não se deixou vencer pelos homens que tentavam mudar a sua personalidade, a sua característica, que tentavam fazê-lo demover das suas ideias e viver outra coisa. Não, ele tinha ciência de onde veio, ele tinha ciência de onde estava e tinha ciência de onde iria estar, aonde ele iria depois. Nós também precisamos viver esses princípios de governo, que você tenha equilíbrio para que a palavra de Deus ela seja mentor dos seus passos, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a tua palavra. Ela é a verdade que nos liberta das fraquezas humanas e devolve o governo para que você seja uma bênção. Voltamos já já. Aí vamos lá. Jesus cria a igreja, estabelece ela no padrão, coloca os ministérios, apóstolos, mestres, doutores, pastores, ensinadores, enfim.
Ele constrói a igreja debaixo de princípios, elege homens com autoridade, né, para que governem a igreja. Para quê? Segundo o livro de Efésios, capítulo 4, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 11, que esse governo é de ensino. Pegue lá e medite para você ver, Efésios capítulo 4, verso de número 11, vai dizer assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Amém? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que o cabeça é Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelas juntas e ligaduras, segundo a justa operação de cada parte, faz seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Hein, amor? Qual é o objetivo de Deus? Que nós venhamos crescer todos. Não é para se destacar um ou outro, um ser melhor do que o outro, um ser maior do que o outro. Esse não é o padrão de Jesus para a igreja. O padrão de Jesus para a igreja é que cada um ocupe o seu devido lugar, exerça a sua devida autoridade, e a autoridade não está restrito à força, como eu disse, mas está restrito a equilíbrio, a promover a unidade, a gerar ensino, a gerar vida, onde quer que estejamos, como Jesus fez, exercendo a sua autoridade entre nós. Vai pensando aí, a gente volta já falando sobre esse modelo. Vamos lá. Pensando no modelo de Cristo. Um dia vão questionar Jesus sobre a autoridade. Lucas 22, amém? Verso 24. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Princípio humano, amém? Disse-lhe Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Aleluia! Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Olha o exemplo de Jesus, queridos. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que interessante, Jesus está dizendo que nós somos chamados não para sermos como gentios, como aqueles que governam com força, com vara, que exigem. Não, nós somos chamados para governar pelo exemplo. Amém? Um bom pai é exemplo para os filhos, é exemplo para a família, é exemplo para a sociedade, é exemplo para todos. Um bom homem. Então observe, né? Elias, ele vai chegar na casa de uma mulher pedindo pão, vai ter o pão, vai ter pouso, mas depois de algum tempo o menino morre e ele é acusado de ser o causador disso. E ele calmamente vai pegar o menino, vai levar para o quarto, vai orar ao Senhor, o Senhor vai ressuscitar o menino. Aí a mulher vai reconhecê-lo, mas ele permanece naquilo que é. Ele exerce a autoridade e o exemplo, amém, e faz a obra. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para servir, mesmo com direito de estar à mesa. Amém? Queridos, já estamos aproximando do fim, é muito rápido, né? Mas vamos falar sobre, poderia falar sobre família, né? Efésios 5:25 fala que o homem deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja, enfim. Mas isso eu quero que você depois continue estudando sobre isso, sobre o governo, como você deve exercê-lo em determinadas áreas. Mas há um negócio interessante, né? Que é 1 Timóteo 3, que fala, fiel essa palavra, se alguém aspira, deseja, tem vontade de ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se você só sabe para você, você não sabe para ninguém. Amém? Se você não tem prazer de discipular, de ensinar, de cuidar de alguém, para que você tem? Não adiantou de nada. Amém? Não dado ao vinho, não espancador, amável, inimigo de contendas, não ganancioso. Versículo 4, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois quem não cuida bem da sua casa, não cuida bem da casa de Deus. Quando fala de casa, fala de coração, fala de família, fala de história,
amém? Não é só casa, esposa e filhos, tá? Fala de existência. Você, na sua existência pessoal, na sua existência social, existência familiar, amém? Então, observe, nós precisamos aprender a governar a partir de nós, a partir do ambiente que estamos, amém? Governo com amor, governo com respeito, governo com ensino, governo com testemunho, governo com servir, tudo aquilo que nós estamos aprendendo hoje nessa manhã, que vai nos caracterizar dignos de fazer a sua obra. Nós não fomos chamados para ser servidos, nós somos chamados para servir, amém? 1 Timóteo 5,17 vai dizer também, glória a Deus, os presbíteros que governam bem sejam estimados de digna e duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Voltamos já a falar sobre isso. Vou repetir esse versículo, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente o que trabalham na palavra e no ensino. Amado, Jesus nos chamou e disse assim, ide, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos deu uma missão nessa terra. Qual é a missão? De transferir aos outros aquilo que temos recebido de graça. De graça recebeu, de graça dá. Então, nós somos chamados para discipular, para ensinar, para fazer com que outros se tornem como nós e como nós nos tornamos iguais a Cristo. Então, o discípulo é aquele que segue alguém, aquele que aprende com alguém e aquele que utiliza essas ferramentas para a sua própria vida e depois aplica no ensino de outras pessoas, porque ele entende que aquilo foi bom, ele reconhece que aquilo foi proveitoso, ele reconhece que aquilo foi benéfico, então agora ele quer compartilhar. O reino é para ser compartilhado. O reino não é para você, o reino é para nós. O reino inclui unidade, inclui corpo. E quanto mais nós trabalharmos no reino, mais Deus trabalha por nós. A honra vem para aqueles que têm prazer na palavra e têm prazer no ensino. Às vezes você está preocupado demais com as suas necessidades e a Bíblia está dizendo, busque em primeiro lugar o reino, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. As suas necessidades estão no ambiente do suprimento de Deus, Filipenses 4,19. Ele vai suprir, mas para que ele supra, você precisa trabalhar o reino. Você precisa se envolver com o discipulado, não só no sentido de se tornar discípulo, mas de fazer discípulos. Essa é a grande missão que Deus nos deu. Nós somos discípulos de Cristo e geramos discípulos para Cristo. Pense nisso. Talvez o seu serviço ao reino tenha sido zero ou muito pouco, porque você não tem vivido a autoridade do reino como benefício daquilo que você está fazendo. Quanto mais você fizer, mais você recebe. E é isso que Deus quer te dar nessa manhã. Bênção sem medida. Mas para isso nós precisamos entender quem somos, aonde estamos e o que devemos viver e fazer. Voltamos já para concluir. Deus abençoe. Queridos, que manhã maravilhosa. Quero louvar a Deus pela sua vida, amém? Pelo aprendizado que estamos tendo. Nós possamos entender o governo de Deus, a importância dele na nossa vida e como podemos governar as áreas da nossa vida, principalmente com o ensino. Você precisa aprender a ensinar. Aprenda e ensine. 1 Crônicas 25:8 é um texto maravilhoso que diz assim: lançaram sorte a fim de determinar igualmente os seus cargos, tanto o pequeno como o grande, o mestre como o discípulo. Davi estava reorganizando as questões de serviço na casa do Senhor, e ele vai ter com Asaf, o grande Asaf, um líder maravilhoso, que escreveu vários salmos, e ali tem jovens que estão iniciando a carreira de levita, e eles vão determinar quem vai cuidar aqui, quem vai cuidar ali, quem vai cuidar acolá. Enfim, a Bíblia diz que vai trabalhar os grandes com os pequenos, os mestres com os discípulos. O exemplo e o servir é o melhor governo. Amém? Que você possa deixar de ser egoísta, avarento às vezes, e tentar impor a força para ter um governo que nunca vai se constituir, só vai gerar discórdia, desavença, talvez na sua casa, na sua existência, no seu trabalho. Gere pelo exemplo, pelo amor, como Cristo gerou. Gere um governo baseado no temor do Senhor. Deixe Deus defender você, deixe Deus agir por você, deixe Deus ser Deus na tua vida e você vai ser bênção. Ele, como grande mestre, andou com os discípulos
e serviu na mesma intensidade. Quem somos nós? Precisamos viver essa autoridade, esse governo, deixarmos de ser escravizadores de mentes humanas e sermos exemplos delas. Amém? Deus te abençoe, um domingo maravilhoso. Amém? Se você quiser continuar falando sobre esse assunto, mandar no meu WhatsApp, fique à vontade, por favor. Vai ser um prazer compartilhar com você o pouco que tenho recebido. Amém? Para que nós possamos caminhar juntos, servindo ao Senhor, no nome de Jesus. Bom domingo, shalom a todos, paz.